Quando você lê um livro genial, você quer continuar falando sobre ele. E para mim, este livro foi Farda, Fardão, Camisola de Dormir, do Jorge Amado. O poeta Antônio Bruno, membro da Academia Brasileira de Letras, sofre um ataque do coração assim que descobre que a sua amada Paris foi invadida pelo exército alemão. E sua cadeira na academia fica vaga e se iniciam os trâmites para eleger outro literato para ocupar este lugar. O primeiro nome que surge é do coronel Agnaldo Sampaio Pereira, que acredita que será o único candidato. Logo, deverá ser fácil obter os votos necessários e até dá para sonhar com uma eleição por unanimidade. Porém, o coronel Sampaio Pereira é simpatizante do nazismo. E isso não agrada nem um pouco os amigos e colegas de Fardão de Antônio Bruno, que acham um absurdo a ideia de o poeta ser substituído por um militar adorador de Hitler. E confesso para vocês que cá entre nós, eu também acharia. Eu estaria do lado dos colegas de Antônio Bruno nessa. Então, eles começam a buscar um candidato que possa ser um substituto mais adequado para Bruno e ao mesmo tempo fazer frente ao coronel. A solução, a única solução que eles veem seria arranjar outro militar, de preferência de patente mais alta, mas que seja contrário ao nazismo. E eles acham um general reformado, o general Valdomiro Moreira. E aí, paralelo com o Estado Novo de Getúlio Vargas e também com a Segunda Guerra Mundial, começa-se uma guerra dentro da Academia Brasileira de Letras pela vaga de imortal. E se você acha que vai ser chato ler sobre essa disputa, ou que é um exagero dizer que foi uma guerra, está completamente enganado. É importante lembrar que este livro foi publicado em 1979 e o Jorge Amado já era membro da Academia Brasileira de Letras desde 1961. No período desde que ele se tornou imortal, inclusive, uma informação muito legal, ele se tornou imortal ocupando a cadeira número 23, cujo patrono é José de Alencar e o fundador Machado de Assis. Então, desde o período que ele se tornou imortal até a data de publicação de Farda, Fardão, Camisola de Dormir, o Jorge participou de aproximadamente 20 eleições de imortais para a academia. Claro que ele deve ter usado alguma licença poética, mas com certeza ele conhecia muito bem os bastidores das eleições e essa visão de dentro enriqueceu a trama e deu profundidade para essa guerra. Ficou convincente e muito interessante. Na trama, a guerra entre os imortais amigos de Antônio Bruno contra o coronel Sampaio Pereira não é literal, mas ficou muito literária. Gente, que livro bem escrito. Fica no campo político, das ideias, das adulações, das provocações, e a gente se envolve e começa a torcer. E eu vou dar um pequeno spoiler, bem pequenininho, só para vocês terem ainda mais vontade de ler. Não é porque a guerra ficou no campo das letras e das ideias que não teve mortes, tá? A história tem duas reviravoltas que até podemos prever. Contudo, o deleite não está no imprevisível, mas sim na beleza da construção das frases, com seus assíndetos, antíteses, simetrias. É uma escrita tão bela que captamos inconscientemente essa beleza, mesmo que a gente não tenha conhecimento mais profundo sobre figuras de linguagem. Os capítulos curtos e as cenas são construídas com uma ironia elegante, provocando riso e reflexão. Através das atitudes dos dois militares em relação à literatura, o Jorge Amado nos passa uma mensagem muito importante. Precisamos ter espaço para criar. Precisamos ter voz para reclamar e declamar. Porque a escrita não serve só para registrar regras e determinar um único ponto de vista numa cartilha. A literatura é beleza. Pode ser feiura, mas é promessa de que a escuridão não vencerá. A literatura não é farda nem fardão. É camisola de dormir feita de sol, um raio trazendo humor, leveza e nos fazendo refletir não para produzir tristeza, mas para trazer esperança em dias melhores. Eu acho lindo porque essa mensagem não saiu da minha cabeça. No início do livro, o Jorge Amado nos lembra que seus personagens podem ter semelhança com a realidade, mas o que era real eram a guerra, o avanço do nazismo, as repressões do Estado Novo, as prisões cheias. E no final, ele nos escreve o seguinte:
Em toda parte, pelo mundo afora, são as trevas novamente. A guerra contra o povo, a prepotência. Mas, como se comprova nesta fábula, é sempre possível plantar uma semente, acender uma esperança. Que mensagem para os dias atuais, não é? No momento em que vivemos, é muito importante relembrarmos sobre o passado. Por isso eu trouxe essa indicação de Farda, Fardão, Camisola de Dormir, publicado na época da ditadura militar, com uma trama situada na época do Estado Novo de Getúlio Vargas, que foi um período marcado por muitos avanços para a classe trabalhadora, mas também por muita repressão política. Além deste livro, vou aproveitar esse finalzinho de vídeo para indicar, óbvio, 2 livros do Érico Veríssimo, que também escreveu durante o Estado Novo o livro Olhai os Lírios do Campo, publicado em 1938. E anos depois, Érico escreveu e publicou Incidente em Antares, seu último romance em 1971, discorrendo também sobre a ditadura militar que começou em 1964. E claro, os meus queridinhos O Tempo e o Vento, que perpassam por vários períodos históricos do Brasil, inclusive a época do Estado Novo de Vargas. Quer conhecer a história do Brasil através da literatura? Leia Jorge Amado, leia Érico Veríssimo. Por hoje é isso, pessoal. Este é meu retorno ao YouTube. Deixe seu like se gostou do vídeo, comente aqui embaixo se você já leu algum destes livros que eu indiquei e me indique alguma outra obra desse período. Não se esqueça de se inscrever no canal, mande esse vídeo para deixar alguém sentir vontade de ler esses livros contigo, porque olha, são leituras que valem muito a pena, leituras muito necessárias. Então é isso, pessoal, já sabem, ler é apenas o primeiro passo, o resto a gente fala aqui. Beijos!